amigos contabilistas, gestores vinculados à área trabalhista, à área previdenciária. Hoje mais um vídeo relacionado à reforma trabalhista, em específico a Lei 13.467 de 2017, de julho, na qual valerá a partir de 11/11 de 2017. Hoje é bem simples, é algo novo, né? Na CLT nós tínhamos até o artigo 75, após viria o artigo 76, e hoje nós vamos trabalhar com o artigo 75A até 75E, que trata do regime de teletrabalho, na qual esse regime, conforme no vídeo anterior que nós descrevemos, ele já está incluso no artigo 61, né? No artigo 62, foi acrescentado como inciso 3, os empregados em regime de teletrabalho não terão a obrigatoriedade de registro de ponto, de controle de jornada. Então vamos ver qual é o conceito do regime. Artigo 75A. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo, que é o capítulo 2A da CLT. Considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderante fora das dependências do empregador. Dizendo que é fora das dependências do empregador, não diz respeito que é na casa do empregado. Ele pode, obviamente, exercer essa função em um escritório ou algum outro local, não necessariamente na casa do empregado. O que tem que ser é preponderante fora do empregador, e também não é necessariamente exclusivamente fora do local da empresa, do empregador. Pode sim ele vir esporadicamente, quando solicitado para a empresa, para reuniões ou eventuais tarefas a serem cumpridas. Com a utilização de tecnologia da informação e de comunicação. Então, o que consiste no teletrabalho é, além de estar preponderantemente fora do estabelecimento do trabalhador, consiste em estar trabalhando utilizando tecnologia da informação e meio de comunicação. Entendemos a internet em si, e meio de comunicação pode ser até os telefones celulares, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Não vai se constituir trabalho externo nessa situação. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, reuniões, projetos, prestar contas, que exijam a presença de empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Volto a frisar que preponderância é maior, né? Prepondera sobre algo. Então, se eu tenho 5 dias na semana, 3 eu fico no estabelecimento do empregador e 2 eu fico fora, não é preponderante. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Não precisa de contrato coletivo, de contrato entre o sindicato. Precisa único e exclusivamente empregador e empregado, que especificará neste contrato as atividades que serão realizadas pelo empregado. Você realizará o trabalho externo, ou melhor, fora da nossa dependência, sendo ele intitulado como regime de teletrabalho. Você utilizará tecnologia da informação e um método de comunicação, e estas serão suas funções, discriminado no contrato individual entre as partes. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho. Pode ser alterado. Eu, como empregado, estou no regime presencial e a empresa quer me colocar como regime de teletrabalho. Pode, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado um aditivo contratual, naquele contrato individual de trabalho, e no contrato que já tínhamos, que era o contrato presencial, tem que ter um aditivo que diz que tanto acordou o empregado quanto o empregador de o empregado sair do regime presencial para o regime de teletrabalho.
Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Agora é o contrário, o empregado trabalha com teletrabalho e a empresa quer que ele retorne ou quer que ele venha trabalhar presencialmente. Pode, sim, não precisa da anuência do empregado, e sim somente do empregador. Se ele está no regime de teletrabalho, o empregador quer que ele venha para o regime presencial, não precisa da anuência do empregado, e sim somente o empregador o solicita. Caso o empregado não queira continuar ou não queira vir para a situação presencial, aí é o caso do rompimento do contrato de trabalho. Garantido prazo de transição mínimo de 15 dias com o correspondente registro em um novo aditivo, em um aditivo. Ou seja, você que é meu empregado, está no regime de teletrabalho, eu quero que você venha para o presencial, no mínimo 15 dias de adaptação para você vir para o regime presencial. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, que é o teletrabalho, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, normalmente é a empresa que fornece os equipamentos e as condições necessárias para que o empregado desempenhe a sua função. Então, se eu tenho aqui presencialmente na empresa condições para prestar o meu serviço, quando a empresa e o empregado acordam de realizar o serviço de teletrabalho, a empresa deve dar essas condições ao empregado, seja ela em sua residência, seja ela em um escritório ou algo parecido. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. O empregado vai receber sua remuneração, mas a conta de água, de luz, de telefone, de internet, isso não computará como remuneração para o empregado. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Se ele tiver um escritório, talvez ele tenha um maior cuidado no que se vai ser feito, mas caso ele esteja em casa, pode ser que ele se deixe um pouco de lado essa parte de segurança, por estar em sua residência, de como trabalho. Então é de responsabilidade ainda e continuará sendo da empresa ter todos os aparatos e as orientações para o seu empregado quanto aos acidentes de trabalho. A empresa não ficará exime de qualquer acidente. Se caso necessário, os exames devem ser feitos periodicamente, da mesma forma que estivesse no regime presencial, permanece o mesmo. Por fim, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador no caso de acidentes de trabalho, para evitar esses tipos de acidentes. Então, algo novo na CLT, algo até que benéfico, não é prejudicial ao empregado, não vejo dessa forma. É mais um método trazendo a CLT lá de 1943 para um século muito depois, que nós estamos aí em 2017, que eu acho que chegando em 2018, era muito tempo da CLT, sendo ela sim alterada em diversos sentidos, mas tentando trazer ela para uma maior realidade. E hoje o regime de teletrabalho, em muitos casos, pode ser benéfico tanto para empregado quanto para o empregador, principalmente hoje que nós temos um trânsito louco nas grandes capitais, que é muito difícil de chegar, você perde muito tempo para reuniões, para o deslocamento, é bem complicado. Então estou à disposição, professor Márcio Balducci, se inscreva no nosso canal no YouTube, faça as perguntas, se quiserem receber e-mails diários que normalmente eu mando sobre reforma trabalhista, sobre assuntos tributários, contábeis, inscreva aí no canal, solicite, passe o seu e-mail no YouTube que eu cadastro aqui no meu banco de dados e você receberá informações pertinentes à nossa área. Forte abraço e até a próxima.